Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por Tua graça, misericórdia e bondade, Pai. Obrigado porque temos essa esperança de que um dia estaremos com o Senhor. E sabemos que mesmo não te vendo, o Senhor está conosco todos os dias, como assim prometeu até a consumação dos séculos. Então por isso, Pai, aqui diante de Ti, Senhor, te clamamos que Tua palavra fale aos nossos corações. Que essa palavra, Senhor Deus, alcance as pessoas que virão, alcance quem está nos assistindo, alcance quem está aqui, Senhor, e que todos nós sejamos transformados. É isso que te pedimos e clamamos, Pai, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Bem, a nossa mensagem hoje, ela tem como título: Quando a tolerância se torna regra de fé. Estamos aqui na nossa série no livro de Apocalipse. Essa palavra, tolerância, é uma palavra que tem sido repetida constantemente. Você deve ter visto aí, muitas vezes, a mídia usando, os partidos políticos usando, os filmes, as séries usando essa palavra o tempo inteiro. Mas você precisa entender que uma das principais estratégias uma das principais estratégias políticas da nossa geração, isso para quem quiser depois estudar sociologia, para quem quiser estudar um pouco como essas ferramentas políticas têm sido utilizadas, existe uma estratégia chamada ressignificação de termos. O que é isso? É uma estratégia ideológica. Você pega um determinado termo e você fica repetindo esse termo dentro de um determinado contexto, um contexto político, um contexto social, até que esse termo perca o seu significado original e ganhe um novo significado na língua da população. Deixa eu citar aqui um exemplo. A palavra casamento de pessoas do mesmo sexo. Há muitos anos atrás, isso seria uma coisa sem nenhum senso. E aí você diz, por quê? Eu estou falando do sentido do termo, certo? Não estou falando da união dessas duas pessoas, não. Estou falando de pessoas do mesmo sexo, não. Estou falando do seguinte: você falar casamento de pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque a palavra casamento pressupõe, na própria estrutura dela, a ideia de casal. Casal pressupõe, na própria palavra, a ideia de macho e fêmea. Então, casamento é um ato de unir um macho a uma fêmea numa cerimônia religiosa, social, que visa a formação de uma família. Esse é o significado do termo. Por isso que não faz sentido algum você dizer casamento de pessoa do mesmo sexo, porque não existe um casal ali. Você está entendendo a grande questão? Por isso que se a gente pegasse uma máquina do tempo e voltasse e dissesse assim, casamento de pessoas do mesmo sexo, há uns 30 anos atrás, o pessoal ia dizer, você é doido, casamento não é casamento não, rapaz. Casamento é um homem com uma mulher. Porque o termo, ele foi sendo ressignificado pela política ideológica. Muitas coisas são assim. Muitos termos. Outro exemplo. Um termo aí que está o tempo todo sendo dito, genocida. Você sabe o que é um genocida? Mas como esse termo está sendo usado hoje, para que propósito ele está sendo usado hoje? Isso é ressignificação. É você pegar uma palavra e você repetir ela tanto dentro de um determinado contexto, ao ponto de você dar um novo significado que aquela palavra não tinha inicialmente. Da mesma forma, essa palavra tolerância, ela tem sido ressignificada. E hoje, o contexto tolerância é você não poder discordar. E não tem nada a ver com isso. Tolerar é você aceitar que existe algo diferente, mas que aquele algo se mantenha onde está e sem me interferir com a minha vida. Isso é tolerar, certo? Mesmo que eu discorde, mesmo que eu exponha meu pensamento, tolerar
é permitir que a vida seja vivida sem problema algum para o convívio social, vamos dizer assim. Mas tolerância hoje tem se transformado em pessoas que não discordam do contraditório. Uma pessoa que concorda com tudo é uma pessoa tolerante. O problema é que a nossa geração tem pegado o erro e chamado o erro de acerto e chamado de qualquer pessoa que discorda do erro de intolerante, fazendo com que essas pessoas calem a boca, porque eles não querem ser vistos como intolerantes. Vocês estão vendo como é a questão ideológica? Muitos dos seus filhos nas escolas, na universidade, têm sido vítimas, sim, de professores, não são todos, não generalizo. Temos professores aqui, inclusive aqui, aqui nesse espaço, eu sei que tem professores. Mas existem aqueles que estão ressignificando o termo. Como recentemente um vídeo aí bombou na internet, um professor dando aula online e disse assim: bom dia a todes. Aí o menino disse: professor, o que é isso? Todes? Isso não existe, professor. Não existe, é um termo neutro. Eu disse: não existe isso no português. Qualquer professor de português, nós temos pessoas, né, que também professor de português aqui na nossa igreja, e que eu já fiz a pergunta, eu disse: o que você acha disso? Eu disse: isso não existe, isso é uma invenção. Porque quando você estuda a estrutura da língua portuguesa, que vem então do latim, que vem das influências originais, o termo todos não está se referindo a homem, não é porque é machista, não está se referindo a isso, está se referindo ao todo daquele público. É como palavras que possuem um gênero neutro, por exemplo, estudante. É uma palavra, ou estudante, a estudante. Não muda ela porque é um homem, porque é uma mulher. Então, aí eu não sou especialista em português, mas eu já vi professores na internet dizendo que isso é a maior idiotice que pode existir nessa geração cabeça oca que a gente está tendo hoje. Que coa um camelo e engole uma mosca. Como é? Esqueci a passagem. Coa um camelo e se engasga com uma mosca, né? Sei lá, eu esqueci agora, dei um branco. Nesse contexto de tolerância, é que nós vemos aqui a igreja de Tiatira convivendo numa situação semelhante. Uma situação onde a tolerância ela foi ignorada. Onde a tolerância se tornou regra de fé. E por isso a igreja então ela é repreendida por Cristo. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Vamos para o verso 18. Em Apocalipse capítulo 2, verso 18, a estrutura das cartas são as mesmas, certo? Jesus normalmente ele inicia a carta de Apocalipse, fazendo então uso de uma característica que ele revelou lá no início do livro, quando ele se revelou o Cristo glorificado. E aí essas características ele traz à tona para, por meio dessas características do Cristo glorificado, ele trabalhar para exortar ou admoestar a igreja. Cristo então traz uma dessas características aqui no verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus. Ele usa esse termo, o Filho de Deus, ou seja, aquele que veio e é divino, é homem e Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Estas coisas diz esse, aquele que é muito mais do que um simples ser humano, mas é um ser humano divino, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. E quando ele traz à tona essa característica, nós já vimos isso, que os olhos de chama de fogo, o fogo nas escrituras, ele tem um caráter de julgamento, de juízo. E quando isso acontece, por exemplo, a nível de juízo, o fogo ele seleciona. Como? Lá em 1 Coríntios é dito que os crentes terão suas obras julgadas. Nós cristãos, mesmo salvos, seremos julgados, mas não para a salvação, e sim para a verificação das nossas boas obras. A Bíblia diz que nós, quando praticamos obras,
As nossas obras, elas são evidenciadas, elas são simbolizadas nas Escrituras por obras de madeira, feno e palha, ou seja, são as más obras que nós praticamos como crentes. E as boas obras que nós praticamos como crentes ficam entre pedras preciosas, ouro e prata. A Bíblia diz então que no dia do juízo, no dia que Cristo julgar a obra dos crentes, Ele vai queimar essas obras. E as obras de madeira, feno e palha serão devoradas pelo fogo, permanecendo apenas as obras preciosas. Essas obras preciosas são as obras do crente que são feitas em Cristo. As obras que não são as obras preciosas são aquelas que você faz por conta própria, quando você desobedece ao Senhor Jesus. Obviamente, Cristo, então, Ele traz a ideia de que os seus olhos, como chamas de fogo, são aqueles olhos de juízo que conseguem perscrutar, que conseguem avaliar e analisar o mais profundo do coração e da alma do homem. Nenhum de nós está vestido aos olhos de Deus, estamos todos nus na presença do Senhor. Ele vê o mais íntimo e mais profundo do nosso coração. Não tem nada que você possa esconder. Na sua oração você não pode impressionar a Deus. Ele sabe na sua oração o que você deseja de fato no meio dela. E o que você tem feito de fato para que aquilo se torne realidade ou não na sua vida. Ou não confessado aquele pecado. Ele sabe. Por isso que ele diz, eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Pois eu vejo as suas obras, julgo as intenções do seu coração, eu avalio, queimo as obras que não prestam para salvar aquelas obras que são eternas. Mas não somente isso, ele também traz a característica de que os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Alguns autores afirmam que isso estaria relacionado, nessa carta, à ideia de que na cidade de Tiatira existia um grande centro que trabalhava com bronze e que, ao trabalhar com bronze, fornecia para o Império Romano, para os soldados romanos, vários artefatos para eles utilizarem, inclusive sapatos de bronze. Então, é óbvio que, e isso a gente já trabalhou aqui, que as imagens no Apocalipse, elas não estão com a intenção de você descobrir as nuances do símbolo, mas é gerar um impacto visual e emocional naquele que enxergava aquela visão. Então, diante dessa perspectiva, João, ao contemplar então nessa carta o Filho do Homem com olhos de chamas de fogo e pés de bronze polido, ou seja, um bronze extremamente bem trabalhado, ele poderia então encarar a imagem de um guerreiro que estava então andando em obras de justiça para a justiça e julgando retamente segundo sua capacidade de olhar e de sondar os corações. Então Jesus está trazendo a característica de alguém que irá julgar as obras de sua igreja, as intenções dos corações. Ninguém engana Cristo, ninguém compra Cristo. E aí, o que é que então Cristo conhece dessa igreja, diante dessa característica? Ele agora começa a sondar a igreja. E aqui nós vemos, quando no verso 19 ele diz, conheço as obras que você realiza. E é interessante, uma das estratégias que eu sempre digo para o pessoal na área de hermenêutica, né, que é a interpretação das escrituras. Se você estiver lendo um texto bíblico, se concentre nas palavras que o texto mais repete, porque isso dá um indício da importância que aquela palavra ou aquela ideia tem no texto. E nesse trecho da carta de Tiatira, uma das palavras mais repetidas é obras, obras e obras. Conheço as tuas obras. A ideia e a palavra obras é repetida várias vezes nesse texto. E por isso Cristo então diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você tem feito. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, segunda vez que aparece a palavra obra, mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que possuía uma motivação amorosa, em contraste com Éfeso, que havia perdido o primeiro amor. A igreja de Éfeso praticava obras sem motivação de amor por essas obras, ou amor pelas pessoas que eram o alvo dessas obras. A motivação estava equivocada na igreja de Éfeso, havia sido perdida essa motivação. Aqui essa igreja não, ela, em contraste com Éfeso, era uma igreja que continuava
com sua motivação, praticando suas obras em amor para as pessoas e para Deus. Não somente isso, mas era uma igreja que possuía fé. E quando a gente se refere à fé, nós precisamos entender que fé não é uma força positiva que você fica assim, eu tenho fé, e faz força para a coisa acontecer, como a gente acha que o mundo diz aí, foi a minha fé é forte, por isso que Deus me curou, porque a minha fé é forte. Isso não existe, gente. A Bíblia não defende isso. O que é fé? Fé é a convicção do que se não vê, é a prova do que se não vê. Hebreus 11 diz isso. Fé é eu crer que mesmo que eu não veja, é real. Isso é fé. Quem aqui já viu Jesus? Ninguém. Mas ele é real para você. Isso é fé. É real e ninguém pode tirar isso de você. Se você for crente de verdade, ninguém tira isso. Nem por meio de uma ameaça de morte. Ninguém tira isso de você. E a convicção daquilo que se espera. Ou seja, eu não recebi, mas eu creio que o que foi prometido para mim eu receberei. Isso é fé. Então era uma igreja que ela acreditava no que é correto, esperava no que é correto, e ninguém tirava dela a convicção da verdade. Fé. E essa fé produzia nela então serviço e perseverança. Era uma igreja que servia, trabalhava, era uma igreja trabalhadora, não era uma igreja parada, preguiçosa, era uma igreja trabalhadora, mas também era uma igreja perseverante, que se mantinha firme lutando diante das perseguições e das dificuldades. Mas a consequência de tudo isso para essa igreja, uma igreja amorosa, uma igreja confiante, uma igreja de serviço e uma igreja perseverante. A consequência disso era que as obras dessa igreja aumentavam cada dia mais. Essa igreja progredia na fé. Ela progredia na fé. É tanto que ele diz, olha, eu conheço as últimas obras que vocês praticam, são mais numerosas que as primeiras. As obras que você faz hoje são muito mais profundas que as anteriores, são muito mais intensas que as anteriores, e em muito maior quantidade e muito mais madura do que as do começo da igreja. Eu vejo que você tem crescido na fé, no amor, na perseverança, no serviço. E aí vem um conceito importante, o que são obras? Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente vai cair numa ideia legalista de obra. E eu não quero que você saia daqui com um sentimento de que, caramba, eu não fiz nada disso, eu não estou progredindo. Não, eu quero que você saia daqui com a confiança naquele que pode fazer a obra que está fazendo na sua vida. É nele que você precisa confiar. E ao confiar nele, essas obras irão se multiplicar na sua vida. Como, pastor? Vamos compreender o conceito de obras segundo as Escrituras? Primeiro, obras não salvam. Primeiro passo, as suas obras não te salvam. Ponha isso na tua cabeça. Você pode dar esmola para pobres, jogar seu corpo para ser queimado, como dizia em 1 Coríntios 13. Você pode fazer o que for, você pode ser a pessoa mais santa do mundo, fazer as coisas mais corretas do mundo, se ajoelhar no milho toda vez que pensar em coisa errada. Você pode lutar do jeito que for para fazer e se esforçar para fazer o que é certo. Essas suas obras nunca serão pesadas numa balança e Deus vai mandar você entrar no céu por elas. Nunca, jamais, jamais, para usar o francês. Efésios 2, 8, 9 diz o quê? 2, 8 a 10 diz, Efésios 2, do 8 a 10, a gente normalmente lê 8 e 9, mas eu quero passar para o 10 para você fazer uma reflexão no contexto. Olha que interessante. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Não vem de vós. Não é fruto seu. Força, confiança, dinheiro, poder. Eu tenho fé. Fazer muita força para ver se eu sou salvo. Não está em você. Você não é fonte de fé. Está entendendo isso? Você não é fonte. Você não nasceu inerente. Não é uma característica sua, natural do ser humano. Não vem de vós. É dom de Deus. Ele dá e Ele não dá. Ponto. É Ele. Não vem das obras. Ou seja,
eu não faço para receber, não são as obras que me levam a ser salvo, para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém vai chegar no céu e dizer, eu estou aqui porque eu sou o cara, eu dei dízimo, eu ajudei os pobres, eu fui para a igreja, eu participava do culto, eu cantava não sei aonde, eu fazia isso. Não, 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 não. Por quê? Ele continua, porque somos feitura sua. Feitura, ou seja, feitos por Ele. Nós somos um barro na mão dEle, um vaso na mão dEle. Feituras suas, criados em Cristo, para as boas obras, criados para as boas obras, não por meio das boas obras, mas criados para as boas obras, ou seja, as quais Deus preparou, quem? Obras, para que andássemos nelas, em quem? Nas obras. Deus preparou as boas obras, nos criou para as boas obras e nos fez andar nas boas obras. Está entendendo onde é que está a tua capacidade nesse texto? Em canto nenhum. Então, parafraseando Agostinho, ele diz, aquilo que eu fiz de mal, eu fiz. Aquilo que eu fiz de bom, Cristo fez em mim. Essa é a condição da nossa vida. E aí nós precisamos entender que as obras, elas não me levam a ser salvo, elas evidenciam minha salvação. Se não existe obras, não existe salvação. Aí você diz, mas pastor, você acabou de dizer que obra não salva. Não, entenda uma coisa, deixa eu dizer para você. Se o bebê nasce e não respira, e fica sem respirar, e por horas e dias sem respirar, se não tem coração, não tem respiração, ele está morto. Qual é o sinal de vida? Coração bater, não é? Coração bater é sinal de vida. Se não existe batida do coração, é evidência de que não existe vida. Se não existe obra, é evidência de que não existe salvação. Ponto. João capítulo 3 vai nos revelar uma coisa interessante. As obras revelam o coração. Olha que interessante. João capítulo 3, verso 16. João capítulo 3, verso 16. Você diz, oxi, João 3,16, pastor, eu conheço João 3,16, não tem isso lá não. Tem sim. A gente sempre lê os textos fora do contexto e esquece do restante do texto. João 3, capítulo 16, vamos lá. Porque Deus amou o mundo, amor de Deus, de tal maneira, com tamanha intensidade, que deu. O amor não é sentimento, é ação. Deus ficou lá do céu, eu amo esse povo, vai que eu vou mandar carta de amor para eles. Não, eu amo, eu dou o meu filho por amor. Amar é ação, amar é Deus dar o seu filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Eu adoro os porquês da Bíblia, ele explica tanta coisa para a gente. Verso 17, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio chutar cachorro morto. Jesus não veio condenar o que estava condenado. Ele veio salvar, porque a condenação já existe. E aí ele vai explicar o que é isso. 18. Quem nele crê, não é condenado. Mas o que não crê, já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Cristo é um divisor de águas, meus irmãos. Ele diz, quem comigo não ajunta espalha. O fato todo aqui, que nós precisamos entender é, se eu chegar para você e disser, você crê que Jesus é real? Creio. Você crê que Ele morreu na cruz por causa de você? Creio. Você crê que o sangue dele tem poder para salvar você do seu pecado e te levar para o céu? Creio no poder do sangue de Jesus. Amém. Você é crente. Você é salvo. Você crê que Jesus pode te salvar? Não, quando eu chegar lá no céu, aí Deus decide, ele vai ver se eu mereço. Não é crente, não é salvo, é condenado. Básico, crê em Jesus? Creio. De que forma você crê? Que fé é essa?
É num Cristo que bate palma para as tuas obras? Ou num Cristo que diz assim, você é condenado, por isso eu faço obras por você? E é nessas obras que você confia. E aí ele continua dizendo, verso 19, a condenação é esta. Esse texto, a primeira vez que eu li ele, eu disse, caramba. E a condenação é esta. O que é a condenação? O que é a condenação? Por que alguém é condenado? Por que alguém é condenado? Porque mentiu. É, miserável, mentiu, vai morrer, vai ser condenado. Porque roubou. Ah, é um ladrão, por isso vai morrer. Porque se prostituiu, né? Prostituiu, vai morrer. Porque tomou cachaça, era um bêbado, vai morrer, porque... Não! Ninguém morre, ninguém é condenado por causa dos seus pecados. O quê, pastor? Como é? Vamos ler. A condenação é esta. A luz veio ao mundo. A condenação é esta. A luz veio, mas os homens amaram. Condenação é questão de amor. Questão de amor. Toda vez que você escolhe pecar sendo crente, você está olhando para a cara de Jesus e dizendo, eu amo mais esse pecado do que você. Eu amo mais essa coisa errada do que você. Você está fazendo isso na cara de Deus. Eu não te amo mais do que o adultério. Eu não te amo mais do que a mentira. Eu não te amo mais do que a preguiça. Eu não te amo mais do que... Eu não te amo mais do que isso. É uma questão de amor. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Ele continua dizendo, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem faz coisa errada não quer que ninguém ligue a luz. O cara está fazendo coisa errada no escuro. Está lá, no quarto dele fazendo coisa errada. Alguém chega e liga, ei, liga isso aí, pai. Porque está lá fazendo coisa errada no escuro. Porque ninguém está vendo. Ele acha que ninguém está vendo, Deus está vendo. Mas ele acha que ninguém está vendo. A luz incomoda, por isso que muitas vezes você é crente no seu trabalho, você às vezes não está fazendo nada de errado contra ninguém, mas você incomoda as pessoas só por estar ali. Eu já trabalhei em empresa que o dono da empresa, sabendo que eu sou crente, chegava assim e dizia assim, rapaz, eu queria que tu fizesse no seu... E você viu o desconforto do cara, para me pedir para fazer uma coisa errada. Sabe por quê? Porque ele sabia que ali, se eu não fosse um crente e vivesse uma vida errada, ele ia chegar para o maior conforto do mundo e dizer, ei bicho, preciso de uma ajuda tua aí, tu vai me ajudar, não vai? Mas existe um desconforto, porque é luz, revelando as obras de trevas, mostrando o que está errado. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Obras de luz são feitas estando em Deus. Quando eu não estou em Cristo, em comunhão com Cristo, minhas obras são de trevas. Minhas obras são más. Quando eu estou em comunhão plena com Cristo, as minhas obras serão obras de luz, porque são feitas em Deus. Porque Deus me regenerou para essas obras, não para aquelas, para essa. Ele me tirou daquelas. Por que que um crente que está em desobediência, ele detesta ser confrontado pelo pecado? Ele inventa todo tipo de desculpa, ele tenta encontrar alguém. Coisa mais comum que se dá e que a gente, como pastor, a gente sofre, é aquela ideia, é indireta para mim. Se tem alguém aqui em adultério, aqui dentro da igreja, você está em adultério, deixa eu dizer para você, você está em pecado, e a mão de Deus vai pesar grandemente contra você. Ah, ele está dando adultério em mim, indireta a mim, estou dando direto a você, porque o seu pecado é real, e se ele é real, eu estou falando na realidade, que ele é pecado e vai destruir tua vida. Então não é indireta, não existe indireta contra o pecado, gente. Você só se incomoda com indireta se você está errado. Aí você faz o quê? Ele está me agredindo. Porque você está errado. Se você não tivesse errado, você não se incomodava. Se você não fosse um mentiroso, você não se incomodava quando eu falasse contra a mentira aqui.
Quem pratica o mal odeia a luz, odeia a verdade. Odeia a verdade. Ponto. O problema da tolerância, sabe o que é? Ela maqueia a verdade. Ela esconde a verdade. Ela desvia da verdade. Em nome da tolerância. Para ninguém ficar com raivinha. Para ninguém ficar chateado. Não estou falando de machucar pessoas com palavras. Não estou dizendo isso. Estou dizendo de chegar e dizer: você está errado. Isso é pecado. Mude. Essa é a verdade. Ou você acha que Jesus, quando chegou para os fariseus, quando chamou raça de víboras, sepulcros caiados, ele ia dizer o quê? Olha, vocês são estruturas para pessoas falecidas ficarem com seus corpos inseridos, para não dizer sepulcros caiados, para não dizer cova de defunto, porque ia doer, ia machucar, a palavra é muito dura. Não, ele falou e está falado. Meus irmãos, Jesus veio trazer salvação para aqueles que creem. Aqueles que creem passam a praticar obras, como fruto da fé que eles receberam como dom. Então, se eu estou aqui, digo que sou crente e vivo uma vida desmantelada, eu não sou crente. Não estou falando de você ser um crente que provou de tudo que é a fé, e você está ali, e você está lutando contra o pecado. Não estou falando disso, dessa luta. Ele vai falar aí no texto, mais para frente. Eu estou falando daquela pessoa que está fingindo que é crente, que brinca com o pecado, que esconde o pecado como se fosse uma profissão. Na night, ele está lá na night, disfarçado. Ninguém pode descobrir o que é que ele faz na night. E ele não sente nenhum remorso quando chega em casa por isso que ele está fazendo. Ele se sente cansado por estar escondendo. E queria não precisar esconder. Mas ele tem prazer naquilo que faz. Isso não é o crente. Isso é o falso convertido. O que é que o texto continua dizendo? Um cristão, meus irmãos, ou uma igreja, pode até estar motivado pelo amor. Um amor sincero, fazer as coisas com amor, ter uma fé correta, uma doutrina boa, confia em Cristo, eu confio nele, eu sei que ele faz, ele quer servir, ele tem crescido, sido edificado, mas ele pode ter um defeito, ele é tolerante com o pecado. Aí você diz, tolerante com o pecado, como assim? Porque ele está em pecado? Não, ele é tolerante com o pecado dos outros, ao ponto de que a tolerância dele leva ele também a pecar. Porque ele passa a ser seduzido pelo erro, ao conviver por tolerância. Ao conviver com o erro por tolerância. Já tive, na época que eu trabalhava em empresa, já tive convite para ir para a festa. Vai ter uma festa da empresa lá, tal. Eu sabia que a festa era só cachaça, mulher e muita, desculpa o termo que eu vou usar, fuleiragem. A gente conhece aqui no Nordeste. Esse era o conteúdo da festa. Eu ia fazer o que no lugar desse? Mas é para você não parecer esquisito. Até na empresa que eu fui chefe, o meu chefe chegou para mim e disse assim, você tem que ir porque você é chefe, você não pode ser antissocial. Eu digo, mas eu não vou porque eu sei o conteúdo do que vai ter lá. Então você vai ser antissocial? Eu digo, tá certo, eu sei, eu sou antissocial, que seja. Sabe por quê, gente? Porque você vai estar lá e eu sou homem, tenho carne. O cara conta uma piada, eu para não parecer, uma piada inadequada, eu para não parecer mal educado, começo a rir. Depois eu estou contando ela. Porque nós somos assim. O que é que o apóstolo Paulo ele diz? 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha qual era o problema dessa igreja. Olha o verso 20. Eu estou em capítulo 3, deixa eu voltar lá para Apocalipse. 2:20. Tenho, porém, contra você, o fato de você tolerar o quê? O que é que ela tolerava? O que é que ela fazia de conta que não tem nada não, isso não é problema não, deixa, a gente não vai se envolver com isso não, isso não é bronca não.
Deixa lá, fica só ali, ela fica ali dando umas aulinhas dela lá, a gente ouve, retende o que é bom, mas não tem problema não, a gente fica nessa. Não é bronca não, a gente não se envolve, a gente não vai se envolver mesmo não. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel. Aí ele usa uma figura do Antigo Testamento como um símbolo para apontar uma verdade. A verdade de um comportamento, qual? Existia uma mulher chamada Jezabel aqui nessa igreja, que se declara profetisa, ou seja, ela ensinava, ela falava dizendo que era Deus que estava falando com o povo, certo? Não somente ensine, ela não só ensinava uma doutrina errada, eles permitiam ela ensinar coisa errada dentro da igreja, não era somente isso, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Qual era o problema da igreja anterior? A igreja anterior é porque ela era tolerante com o pecado por causa da amizade. Ela tolerava o erro por causa da amizade. Aqui não. Desculpa. A igreja anterior, o problema dela é porque ela tinha no meio dela pessoas que viviam uma vida errada e por amizade eles deixavam. Aqui o problema é porque o ambiente exigia da igreja um comportamento, o mundo fora exigia da igreja um comportamento que eles estavam deixando esse comportamento penetrar na igreja em nome da tolerância com o mundo, com o erro. Vamos entender? A igreja de Tiatira, ela estava numa cidade, que era uma cidade cujo o maior forte dela era o forte comercial. Essa cidade possuía, era como se fosse um centro industrial. Vários itens eram produzidos nessa cidade, ela tinha uma economia muito forte. E esses centros comerciais, eles se organizavam em torno de aquilo que eles chamavam de grêmio. Grêmio ou associações ou cooperativas. Então você tinha lá a cooperativa dos produtores de suco, a cooperativa dos produtores de armas, a cooperativa dos produtores... Então você tinha cooperativas. O problema é porque essas agremiações, cooperativas, sindicatos, eles tinham deuses, que eram os deuses patronos dessas associações. Só que o problema, gente, não era somente você ter como a gente tem hoje, né? São Benedito está lá era o São... Não é o santo dos transportes, Eita, rapaz. Esqueci o nome. Cristóvão, São Cristóvão, santo do devoto lá do... Aí para você ser caminhoneiro, você tem que ter um São Cristóvão na sua... Não, você não precisa ter. O problema aqui, sabe qual era? É porque eles acreditavam firmemente que esses deuses abençoavam e faziam prosperar o negócio deles. Então qualquer um que se unia àquilo deveria não somente se unir comercialmente, mas também religiosamente. Fazer parte das festas idólatras deles e dos cultos idólatras deles. Qualquer pessoa que dissesse que não queria fazer parte disso, ela estava assassinando sua reputação econômica. Sua vida profissional estava sendo assassinada. Ela não iria arrumar emprego. A empresa dela não iria prosperar, porque ela não se submetia àquilo. Aí você diz, não, mas não eram tantos deuses, o problema dele era só com o cristão. O problema do cristão, sabe qual é? É que quem vivia uma fé politeísta dizia assim, eu sou de Atena. Aí outro dizia, eu sou de Afrodite. Aí outro dizia, eu sou de Apolo. Eles diziam que pertenciam a deuses como quem pertence a time de futebol, e um respeitava o outro por pertencer a um deus diferente, não tinha problema. O problema do cristão é porque o cristão, ele tem a consciência de que esses deuses não são deuses, são invenções humanas que os demônios tomam ocasião para enganar os homens. E que só existe um Deus verdadeiro, um Senhor Jesus Cristo, e que esses outros são mentira. Então, um cristão não pode se assentar no ecumenismo, em um culto ecumênico, para todo mundo caminhando em direção ao céu. Não está. Não, mas isso é em nome da tolerância. Não pode ser. Nós temos que nos posicionar. Se o mundo nos chama de intolerante, ok que chame. Mas nós temos que ter nossa posição correta. Esse é o problema. É porque os cristãos começavam então a pensar, caramba, se eu não me submeter a isso, eu vou perder meu emprego. Aí Jezabel dentro da igreja começou a ensinar o quê? Não, olha,
Você não precisa largar Jesus, não. Você pode trabalhar o seguinte: ó, é só no teu emprego. Não tem nada a ver com a igreja, não. A igreja é uma coisa, o teu emprego é outra. Não, isso aqui, ou seja, encontrar justificativas para que você praticasse os pecados do mundo sem se sentir culpado. Em nome da tolerância. E aí recebia-se o ensino dessa profetisa, que estava seduzindo os crentes a praticarem o que o mundo praticava, sob a perspectiva de que estava tudo bem. E Jesus diz: o problema de vocês é que vocês toleram isso, vocês toleram o erro, vocês deixam que ela seduza, vocês não poderiam nem deixar ela entrar aí e ensinar aí dentro, porque ela está ensinando e seduzindo os fracos a caírem, a ficarem semelhantes ao mundo. É isso que vocês estão permitindo que ela faça. Irmãos, a tolerância hoje, ela tem nos ensinado a não nos posicionar mais por achar que nós estamos sendo violentos por isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é violência discordar. Não é violência eu chegar e dizer assim: eu não sou a favor da união homossexual. Está vendo? Está tão automático na nossa cabeça que a gente nem... Eu não sou a favor. Por que você não é a favor? Eu considero pecado, porque as Escrituras consideram pecado. Não é vontade de Deus. Não produzirá glória e alegria verdadeira, profunda na vida do ser humano, pois ele está em desobediência a Deus. Dizer isso não é um ato de violência, como estão dizendo. Dizer isso é um ato de amor, segundo as Escrituras. Mas o que essa igreja então estava fazendo? Tolerando o discurso da profetisa, que estava seduzindo os servos de Deus a se desviarem do caminho. As igrejas hoje têm tolerado as filosofias mundanas, os costumes do mundo têm penetrado a igreja, em nome da tolerância, gente. Esses costumes, eles parecem coisas bobas no início. Tem igreja aqui em Campina que faz quadrilha dentro dela. Festa de quadrilha, festa junina. Está lá os crentes lá, não, mas é só entre casais. Gente, mas nós conhecemos a nossa cultura, nós entendemos o lado negativo de tudo isso. Parece ser bonito no começo, mas isso conduz as pessoas a mais coisas. Nem toda pessoa vai saber lidar com o álcool de uma maneira consciente. Por isso eu não vou beber álcool. O que Paulo diz? Se comer carne escandaliza meu irmão, jamais comerei carne. Eu não devo usar minha liberdade para dar ocasião à carne, não é isso que Paulo ensina? Eu não devo fazer com que a minha liberdade seja motivo de tropeço para outra pessoa. Hoje existe um grupo de reformodinha dentro das igrejas. Eu me considero alguém de doutrina reformada, me considero sim. Não subscrevo as confissões, tudo que elas estão lá, como se eu estivesse rezando para elas, não. Mas eu me considero alguém de doutrina reformada. Quando eu não digo que eu sou reformado, mas quando eu estou pregando, as pessoas dizem assim: você é reformado, né? Se você me considera assim, amém. Então é porque eu estou pregando uma coisa que você está identificando isso. Mas não é minha intenção, não é minha preocupação principal. É pregar a Bíblia. Mas existe um movimento reformadinho aí que eu fico impressionado. Como os caras estão transformando a liberdade em libertinagem e ainda dizendo que não, porque a Bíblia não proíbe. Meus irmãos, a Bíblia ela não proíbe bebida alcoólica. Eu não posso dizer que você não pode beber porque a Bíblia proíbe. A Bíblia não proíbe isso. Não existe nada nas Escrituras. Mas a Bíblia tem uma série de advertências contra o embebedar-se, contra entregar sua sabedoria para o álcool. Vários textos dizendo desse risco. Tem outro detalhe também. Eu posso, porque eu não, primeiro, minha alegria não depende de álcool. Na minha adolescência eu já bebi pouco, mas nunca achei graça nisso. Pensa um negócio, em torno do negócio, tomando um copo de cerveja. Nunca achei graça nisso. Mas mesmo que me seja permitido, me seja lícito, mas não me convém. Por que não me convém? Porque se eu estiver numa mesa, tomando um dedo de cerveja, as pessoas vão olhar para mim e dizer: olha aquele pastor enchendo a cara.
Aí o irmãozinho que gostava de uma biritazinha vai dizer, então não tem problema, eu vou voltar a tomar minha biritinha. Só que ele está sendo seduzido pelo próprio pecado a voltar ao que ele era. Então eu não vou ser causa de tropeço na vida de ninguém. Nem vou ficar defendendo isso. Porque são muitas as famílias que sofrem por causa do álcool. A miséria e a desgraça que o álcool produz na nossa sociedade, como droga. E aí eu vou dizer agora que eu vou ficar comemorando isso? Não vou ficar comemorando isso. Aí tem uns reformodinhos que as barbas deles encostam no chão. Não sei como não pisa na própria barba. Tá lá, posta lá, bebendo cerveja, ouvindo musicona do mundão e tal, e parará, e porque eu sou assim, eu tal. Meu amigo, você não entende que existe um sistema, uma cultura, valores por trás de tudo que você faz. E quando você está então apresentando uma determinada música, fazendo que ela tenha um contexto cultural que não honra ao Senhor e que não foi feita para honrar ao Senhor no sentido pecaminoso da motivação, você está aplaudindo aquilo que aqueles fazem e dizendo para o fraco na fé que aquilo ali pode ser aplaudido também. Nós não vivemos. Aí você diz, mas eu não estou nem aí para o que os outros pensam. Você tem que estar sim, porque vida cristã é testemunho. E esse testemunho está em todas as áreas da nossa vida. Você acha que sedução é o quê? Você acha que seduzir, o cara chega, você aqui cantando. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta. Aí sai da igreja, cheio do Espírito. Eita Jesus. Aí uma mulher, bora ali no motel. Aí tu já vai. Tu acha que é assim que acontece? Não é assim não, meu irmão. Você está lá, vem o Senhor, minha vida. Aí chega em casa, briga com a mulher. Aí o casamento começa, problema em cima de problema, problema em cima de problema, moído em cima de moído, moído em cima de moído. Você não consegue resolver seus problemas. Está angustiado, não dorme bem. Aí chega no trabalho. Quando chega lá no trabalho, aí vem lá uma. E aí, dormisse bem? Como foi? Rapaz, tá aí bonito hoje. Tá malhando, né? Eita. Aí o cara começa, beleza, valeu. Depois o cara está batendo um papo. Depois o cara está se envolvendo. Depois o cara está almoçando. Não vamos almoçar ali, não é intervalo de almoço do trabalho. Bora almoçar, é um almoço de negócios. E aí você vai passo a passo. Isso é sedução, gente. Ser seduzido não é uma coisa que ocorre de uma hora para outra. Você menina, o rapazinho está lá, só conversando com você. Conversa. Aí depois manda uma fotinha aí tua, bem bonita do teu rosto. Aí você, agora manda do corpo todo, agora manda aquela ali, e você já o seu coração, sendo seduzido, quando menos espera, você está provando daquilo que você vai se arrepender. Então, meus irmãos, da mesma forma as igrejas têm feito com as filosofias mundanas para dentro da igreja, com a cultura mundana para dentro da igreja. Os jovens têm consumido cultura mundana sem nem fazer nenhum tipo de avaliação do que eles estão ouvindo. Ontem eu estava brincando com jovens aqui, que eu chamo de Demo Disney, né? Não vou fazer aquela dança da brincadeira que eu fiz não, viu? Porque é uma coisa mais séria. Mas eu estava aqui dando estudo para os jovens, dizendo que o que é que essa série da Disney faz? O cara vai conversar uma coisa séria com a menina, e diz assim, eu tenho uma coisa séria para conversar com você. Aí, aquele clima. Aí ao invés de conversar, ele começa a cantar. Você não sei o quê. Aí começa a fazer umas danças, umas coisas. Você olha assim e fala, seu amigo, essa Fanta é uva. Essa Coca é Fanta, e ainda mais Fanta uva. Ou seja, você olha assim e fala, meu amigo, que a masculinidade desse rapaz aí? O jeito dele, a mãozinha dele, o pescocinho dele. Cadê o homem aí? E aí está o jovem lá achando aquilo lindo. High School Musical. Ai, que coisa linda, aquilo é maravilhoso. Ai, é tanta música. A voz, pense na voz. Ele está comendo bobagem sem fazer uma avaliação crítica. Em nome da tolerância. Porque é a opção dele, é o jeito dele. Faça uma avaliação crítica. Faça uma avaliação crítica. Nós temos permitido que essas coisas entrem na nossa vida sem nós fazermos uma avaliação, quais são as motivações daquelas obras.
Aquelas obras são motivadas pelo quê? Para quem aquilo é feito? Pode ter certeza, meu irmão? Existem dois sistemas no mundo. Um sistema que se submete a Deus, à sua glória, e dessa forma prova o muito bom de Deus, para benefício das criaturas. Existe esse sistema que se submete a Deus, que é muito bom, é belo, tem arte, tem música. Eu falei para os meninos, tem umas músicas tão bonitas, por exemplo, Stand By Me, toda vez que eu escuto ela, aquela tan 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 tan, você já deve ter ouvido. Eu escuto aquela música, não era daquela época, mas dá uma saudade de um tempo que eu não vivi, uma nostalgia de uma coisa esquisita, porque existe uma beleza inerente, uma história, uma letra, uma coisa, é arte, é bonito, mas eu não posso me deixar ser enfeitiçado pelos elementos que não honram a Deus, que estão ali naquele filme, naquela série, naquela música, naquela roupa. Eu não posso, porque existem dois sistemas nesse mundo. Um sistema com beleza que glorifica a Deus, e um sistema com algo que não glorifica a Deus. O outro sistema, meus irmãos, ele é rebelde a Deus, busca usar a criação de Deus para benefício próprio, de modo egoísta. Cada um busca apenas o seu prazer, mesmo que para isso ele destrua o próximo. Ele se alegra com a tristeza do outro. Ambos os sistemas possuem seus valores, suas práticas, por meio da cultura, das roupas, das músicas, dos filmes, dos empregos. É exatamente o que reflete qual sistema. Ele está submisso e deseja honrar a quem? Para encontrar satisfação na sua vida. Jezabel, na história de Israel, era exatamente aquela que fez de tudo para destruir os profetas de Deus, destruir o sistema religioso que apontava para Deus, destruir a cultura que apontava para Deus. Ela perverteu todo o sistema religioso de Israel, perverteu a cultura de Israel, trouxe prostituição para dentro do templo de Israel, matou os profetas. É por isso que Elias diz, só eu que sobrei. Porque ela dizimou tudo o que poderia apontar verdadeiramente para Deus. E como foi que ela começou? Com o marido. Amor, amor, mãe. E o marido lá, bananão. E ela lá, mandando matar profeta, destruindo o templo, fazendo escambau. Hoje, esse marido bobão chama-se tolerância. Mas, meus irmãos, entenda que Deus é misericordioso. Olha só que interessante, mesmo esse mundo assim, mesmo essas pessoas dentro da igreja, essa falsa profetisa dentro da igreja lá, seduzindo os crentes a viverem igual o padrão do mundo, mesmo isso, achei que era a gente faz logo assim, né? Quando a gente vê o celular tocando, a gente acha logo que é a gente, né? Não sou eu o culpado. Vamos lá. Olha só o que ela diz, verso 21 a 23. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Olha que Deus misericordioso. E ele continua, eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, se relacionam. Isso é um contexto espiritual, viu, gente? Não é um adultério físico, não. Adultério espiritual. Caso não se arrependam das obras que ela incita, as obras que ela incita. O cara está praticando um adultério achando que é para Deus o que ele está fazendo, porque ela incitou essa obra, dizendo que essa obra, seduzindo para que ele praticasse aquilo com a motivação que é para Deus, é para a glória de Deus. Hoje é a coisa mais nesse meio reformodinha que tem. Vou tomar minha cachaça para a glória de Deus. Vou tatuar meu corpo igual um gibi para a glória de Deus. Ou seja, tudo me é lícito para a glória de Deus. Mas com qual motivações isso de fato é feito? Pois o olho, com chamas de fogo, que tudo perscruta, ele sabe a intenção do coração. Ele sabe. Ele sabe as falsas profetisas que têm influenciado o povo, têm levado o povo lentamente ao sistema do mundo. Ele diz, matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo suas obras. Olha só, retribuirei segundo as suas obras. É interessante. Aí você diz, meu Deus, então eu vou controlar minhas obras. Não, sabe o que você tem que fazer? Não é controlar as tuas obras, é se firmar em Cristo. Quanto mais na videira você tiver, mais frutos você produz com base na videira.
se você se deixar ser seduzido pelo sistema de Jezabel, você então vai produzir frutos, obras, que ao serem julgadas vão perceber se você estava de fato aqui por toda a vida ou aqui e fingindo que estava ali. Porque existem, meus irmãos, aqui pelo menos 3 tipos de crentes. O primeiro, aquele que produz obras de serviço, busca trabalhar com amor. Existe aquele que se deixa ser seduzido. E existe aquele que seduz, porque já foi seduzido. Sabe como? Vamos ver. Verso 24. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina. Ou seja, tem crentes da igreja que já estavam seguindo a doutrina dela. Já estavam seguindo, já estavam sendo seduzidos. E que não conheceram, como eles dizem, as obras profundas de Satanás. Ou seja, quem não se deixou ser seduzido ao ponto de conhecer obras tão profundas que eles se tornaram agora os multiplicadores do mal dentro da igreja. Então existiam os firmes, existiam os que seduziam e os que estavam sendo seduzidos. E aí ele diz, olha, os que estão sendo seduzidos, que se tornaram praticantes, eles provaram já das coisas profundas de Satanás. Não estou falando desses não. Esses talvez nunca crentes foram. Eu estou falando para aqueles que, mesmo no meio dessa luta, está tentando, aí se afastou, pecou, caiu, mas levanta de novo, está na batalha, e a sedução está acontecendo em torno de você. É para esses que eu estou falando. Ele diz, não porei outra carga sobre vocês. Eu sei que está difícil suportar isso tudo. Ouvir o que você escuta na universidade, o que você escuta na escola. É difícil. Ligar o jornal e ver a ideologia o tempo todo. Você dizendo o problema não é esse, o problema não é esse. Vi uma propaganda agora recente. Palavras que as pessoas dizem para a Bia do Bradesco. Bia, sua burra. Bia, sua não sei o que lá, manda um nudes para mim. Isso é assédio, estão assediando a Bia, isso é machismo. Aí pronto, aí vamos agora fazer um programa para ninguém assediar mais a inteligência artificial do Bradesco para derrubar o machismo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O problema do machismo não é estrutura, não é cultura, não é isso. O problema do machismo é pecado, meu amigo. O cara que está falando aquilo ali com Bia é porque ele é um pervertido. Eu já falei com essa inteligência artificial, deixa de ser burra, eu já falei isso. Só para tirar onda mesmo. Aí perguntei, eu sou bonito? Aí Alexa, né? Alexa, eu sou bonito? Claro que você é muito bonito. Não tenho olhos, mas com certeza você é bonito. Só para você brincar, tirar onda, a gente brinca ali. Não é porque eu estou machismo estrutural, sou mauzão, perversão. O mundo faz isso, gente. Eles enlouquecem na própria loucura. E no meio da loucura, eles ainda tentam usar mais loucura ainda para resolver a doidice deles. E ficam feito cachorro rodando atrás do rabo. É difícil você ver isso. E você dizer assim, não vai por aí não, meu velho. E o cara vai, você é machista estrutural, você é coxinha, é mortadela, você é negacionista, você... Pelo amor de Deus, é cansativo isso, gente. Mas aí Jesus ele diz o quê? Olha, eu não vou pôr outra carga para vocês não. Vocês que estão aí em Tiatira. Vocês que estão aí perdendo seus empregos porque vocês não estão nessa agremiação. Vocês que estão dizendo assim, eu não vou me submeter ao Deus Apolo, ao Deus não sei o que lá, para vender meus trocinhos não. Meus produtozinhos não vou fazer isso não. É difícil combater isso, é difícil viver contra isso, você sendo taxado de um bocado de coisa, é difícil. Ele diz, eu não vou pôr carga sobre vocês. Verso 25, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ele está dizendo o quê? Fica firme. Fica firme. Mantém-se firme. Até que eu volte. E aí ele promete, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele está dizendo? Vocês hoje são julgados, são submetidos a diversas vergonhas públicas.
são submetidos a tirarem seus empregos, acharem vocês burros, anti-ciência, negacionista, quer aglomerar para matar geral, são chamados de muita coisa. Eu sei que vocês são, mas entenda uma coisa, vocês estão sendo julgados. Mantenham-se firmes, porque um dia vocês irão julgar esse mundo, junto comigo. Vocês vão olhar lá para o STF e dizer assim: vocês são culpados, estão condenados. Hoje eles condenam a gente, mas um dia a igreja vai condená-los. Vai dizer assim: vocês foram intolerantes com a nossa fé. Um dia isso vai acontecer. E essa é a promessa. Então, meu irmão, a verdadeira guerra espiritual, ela acontece aqui, ó. O diabo tenta nos seduzir a entregar-se ao pecado, ao sistema do mundo, se rebelar contra Deus e perder muito daquela obra que Deus está fazendo em nós. É por isso que a gente é chamado a não negociar os valores eternos diante dos valores temporais. Nós não fomos chamados a sermos tolerantes como o mundo quer que você seja tolerante. Pai, eu sou homossexual, eu vou casar com meu amigo. Vai, meu filho, vou. Tá ok, meu filho. Eu continuo amando você, mas eu não concordo com isso. Você está errado. Diante da minha fé, você está errado. Isso é pecado, meu filho. Mas você continua sendo meu filho e eu continuo sendo seu pai. Continuo amando você. Ah, mas vai no meu casamento. Não, não vou, filho. Porque na minha fé, isso não é casamento. Isso não honra o Senhor. Eu não vou participar, mas eu continuo amando você. O mundo não entende que isso é amor. Não entende o quão difícil é para um pai. Mas pinta que um pai que diz isso é... Acaba lá, tá matando. Aí tem até uns cabos com as bíblias na mão e uma pessoa LGBT no chão, sangrando, e o cabo com a bíblia. Aí é isso que eles pintam de nós. Que nós somos isso. Nos julgam. Mas um dia serão julgados. Por mim? Não. Pelo Deus eterno. Mas eu estarei lá com ele, julgando o mal. Por isso, meu irmão, a verdadeira pergunta que eu deixo para você é: você tem negociado os valores eternos para parecer com o mundo, para ser aceito pelo mundo, ganhar desse mundo o que ele te promete, em termos de fama, de prazer, de poder? Você tem negociado? Entrado nos grêmios empresariais desse mundo para não perder espaço, para ser descolado, para parecer que é o cara? Você tem feito isso? Ou você tem vivido para Cristo, com a motivação correta, avaliado tudo, entendido quem são as Jezabels que às vezes entram nas igrejas para tentar enganar o povo? E às vezes até já dominou a estrutura social e a estrutura da igreja, mas você permanece fiel e diz assim: sob isso eu não me submeto. Pois se você está vivendo assim, resista. Guarde a obra que Cristo tem feito em você. Guarde o que você ainda tem, como Ele diz. Conservem o que vocês têm até que eu venha. E essa é a nossa esperança. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus eterno, obrigado, Senhor, por nos ensinar, Pai, a Tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos sabedoria, a sermos tolerantes conforme a palavra e não tolerantes conforme o mundo. Que nós possamos apontar o erro com amor, sabendo que o Senhor produzirá a Tua obra por meio da verdade. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos fiéis. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.